Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Hoje o nosso tema vai tratar sobre a introdução da contabilidade, onde nós discutiremos as primeiras ideias para a gente poder compreender como é que a contabilidade vai nos auxiliar em nosso dia a dia. Mas antes disso, vamos fazer uma reflexão inicial. Para esta reflexão, nós vamos analisar o que é patrimônio, o que são finanças, o que é economia, porque geralmente esses conceitos são trabalhados como se fossem sinônimos da contabilidade, e não são. Quando nós pensamos em patrimônio, nós estamos querendo dizer o quê? A própria raiz da palavra significa pai. Isso aqui tem muito a ver com legado, com a herança, aquilo que é passado de pai para filho, bens, principalmente. Quando nós pensamos em finanças, nós pensamos em transações com moeda corrente, pagamentos, recebimentos, negociações. Já a economia como ciência, vocês já devem ter tido algumas aulinhas aí de economia, ou não, mas a economia como ciência, ela justamente nos traz esse estudo sobre qual está sendo o volume de produção das empresas, qual está sendo o resultado dessas empresas, a produção tem aumentado, tem diminuído, então como isso ajuda na macro e na microeconomia. Se são coisas distintas, qual é a relação que esses conceitos têm com a contabilidade? Então é justamente isso que ao longo do nosso semestre nós vamos poder entender, que a contabilidade nada mais é do que uma ciência. Para nós estudarmos a contabilidade como ciência, vamos destacar aqui algumas palavrinhas-chave. Primeiro, é uma ciência que tem metodologia especialmente concebida, ou seja, o método da contabilidade, da forma de trabalho da contabilidade, foi elaborado para a contabilidade e não para uma outra ciência em si. E ela busca captar, ou seja, obter fatos, obter documentos que vão ser registrados, acumulados, ou seja, a gente vai somando isso ao longo do tempo, resumindo para poder ter desses dados informações que possam nos ajudar no futuro e interpretar, olhar todo esse resumo, todo esse acumulado, tudo isso que foi registrado, para poder entender como é que todas essas transações elas afetam situações patrimoniais dos bens, do legado da empresa, situações financeiras, como está sendo a saída e a entrada de recursos financeiros de moeda corrente dentro da empresa e situações econômicas. Essa empresa está dando lucro, ela está dando prejuízo, ela tem crescido o seu volume de produção, ela tem diminuído diante das situações atuais da economia. Mas a contabilidade também é um instrumento que vai nos trazer informações para a tomada de decisão, além de permitir o controle do patrimônio da empresa. E a contabilidade ela é aplicada de que forma? Por incrível que pareça, a contabilidade pode ser sim aplicada para as pessoas físicas, que somos nós, as pessoas naturais, os indivíduos. Ah, mas não faz sentido, a contabilidade foi feita para a empresa. Não. Nós não dissemos que a contabilidade busca obter documentos que se referem a fatos econômicos, patrimoniais, registrar esses fatos, acumular. Quem aqui nunca resolveu montar uma planilhinha de controle dos seus gastos? Ah, eu vou guardar, ou então eu vou anotar tudo bonitinho. A partir do momento que você está obtendo essas informações dos gastos, reunindo as suas notas fiscais, registrando tudo isso, fazendo soma, análise, olha, eu gasto muito com combustível, eu gasto muito com pizza, eu gasto muito com lazer. Eu estou fazendo uma contabilidade. Se eu tenho uma gaveta onde eu guardei todas as notas fiscais dos produtos, da geladeira, do fogão e tudo mais, eu estou arquivando tudo na contabilidade da minha pessoa física. Eu não sou uma empresa. Mas assim como a contabilidade se aplica à pessoa física, ela também se aplica à pessoa jurídica. E aí são as empresas como nós conhecemos. Porque a pessoa jurídica nada mais é do que quando pessoas físicas se juntam, formam uma sociedade e através de um contrato criam uma terceira pessoa, uma outra pessoa, a pessoa jurídica, a empresa, aquela SA, aquela empresa limitada. Nós vamos discutir isso
numa próxima videoaula. Essa é a diferença. A pessoa física é o indivíduo. A pessoa jurídica, ela não existe com corpo, ela não é uma pessoa. Ela é uma empresa, é algo que pode sofrer sanções, é algo que pode gerar lucro. Mas depois nós vamos discutir um pouco mais a respeito de tipos de empresa. E pensando nas pessoas jurídicas, elas podem ter fins lucrativos, como a maioria das empresas que nós conhecemos, ou pode ser uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, que são as associações, clubes, onde as pessoas são sócias, contribuem mensalmente. Aquilo lá não tem um fim lucrativo. Não estou querendo dizer que ela não pode ter um resultado positivo no final do ano. O que eu estou querendo dizer é que ela não tem fins lucrativos. Nós vamos explorar um pouquinho mais esse conceito, mas só para adiantar, quando a gente fala em lucro aqui, nós estamos falando na parcela que é distribuída aos sócios, aos acionistas, aos donos da empresa. Então existem pessoas jurídicas que têm essa finalidade de gerar recursos que possam ser distribuídos aos seus sócios, recursos financeiros, pela criação disso. E existem outras empresas cuja finalidade não é distribuir recursos aos seus sócios, recursos financeiros, pelo investimento, que são as ONGs também, se enquadram nesse ponto. Qual é o campo de atuação da contabilidade? Bom, o primeiro e mais tradicional é a contabilidade financeira, que busca justamente identificar esse controle do patrimônio que nós dissemos, a apuração do resultado. A empresa, afinal de contas, deu lucro ou prejuízo? É isso que a contabilidade financeira vai atuar. Passado algum tempo, surgiu um novo campo de atuação que é a contabilidade de custos. Vocês vão ter uma disciplina específica para tratar de custos. Mas só para a gente adiantar aqui algumas ideias, quanto custa produzir o meu produto? Quanto custa realizar o serviço que eu presto? E custo é diferente de investimento, que é diferente de despesa. Então, é feita uma classificação distinta, onde a finalidade não é descobrir se houve lucro ou prejuízo, mas sim classificar esses fatos de uma forma diferente para poder identificar como o lucro foi obtido. Se eu tenho muito custo, se eu tenho muita despesa, como as minhas receitas contribuem nisso tudo. Então a contabilidade de custos classifica de uma forma diferente os fatos para gerar outros tipos de informação. Devido a isso surgiu a controladoria, que juntamente com a contabilidade de custos ajuda na tomada de decisões. Então, por exemplo, se eu classifiquei custos e despesas, a controladoria começa a observar se as minhas despesas estão muito altas, começa a analisar algumas informações que eu obtenho daqui, como qual é o produto que mais contribui para o lucro da empresa, porque ele paga seus custos e o restante é usado para diminuir os meus custos fixos e poder gerar o lucro no futuro. Então a controladoria tem esse papel. A partir das informações obtidas da contabilidade financeira, apuração de resultado, lucro ou prejuízo, e contabilidade de custos, como os fatos se comportaram para gerar esse lucro ou gerar esse prejuízo, ela vai tomar algumas decisões. Outro campo de atuação dentro da contabilidade é a chamada auditoria. A contabilidade capta e registra documentos. O campo de atuação da auditoria é justamente verificar se as informações que estão lançadas dentro dos sistemas, sejam sistemas manuais ou sistemas informatizados, se estas informações, esses dados, eles batem com os registros físicos. Por exemplo, o total de notas fiscais existentes e arquivadas dentro da empresa bate com os valores que foram lançados na contabilidade financeira. Então a auditoria tem essa função de auditar, comprovar de que a informação digitada, a informação que está nas bases de dados, tem evidências físicas e documentais que comprovem a existência das mesmas. Outro campo de atuação da contabilidade é a perícia, que isso aqui está muito ligado à área judicial. Então, às vezes, precisa que um contador se torne o perito para fazer uma análise sobre todas as informações da empresa para poder verificar se ela pode ou não arcar com os custos
com os gastos, de repente, de uma condenação judicial. A perícia vai observar também se a forma de lançamento, a forma de tratamento desses dados está correta, está dentro da lei. E mais recente surgiu o campo da contabilidade pública. Então, dentro das próprias entidades governamentais, surgiu a necessidade de se usar a ciência da contabilidade. Então, a contabilidade pública ela é diferente da contabilidade empresarial. Enquanto a preocupação da contabilidade financeira é observar se a organização teve lucro ou prejuízo, a finalidade da contabilidade pública vai muito mais em verificar se, diante de um valor orçado de arrecadação e um valor orçado de aplicação desses recursos arrecadados, verificar se isso foi executado. Então, diante daquilo que foi orçado, eu consegui executar aquilo que eu esperava? Esta área em que a contabilidade pública vai atuar, até mesmo para trazer um pouco mais de profissionalismo dentro da gestão pública. Tanto é que muitas vezes em campanha eleitoral a gente ouve que o candidato até mesmo se compromete a trazer questões de compliance, governança, termos que são adotados no dia a dia empresarial, está sendo trazido para dentro da administração pública. E a contabilidade pública tenta justamente ajudar isso, obtendo informações para que o gestor público possa executar o seu trabalho. E quem são os principais usuários dessas informações que a contabilidade gera? Eu vou elencar alguns aqui, mas não estão restritos a esses. Então, primeiramente, os sócios, os acionistas. Porque eles querem saber se a empresa que eles criaram está dando lucro ou está dando prejuízo. Como é que está o andamento disso? Nós temos os investidores, aquelas pessoas que, na verdade, não criaram a empresa, mas investiram um capital e esperam receber uma recompensa por esse investimento. Então eles precisam dessas informações da contabilidade para poder entender se o capital que eles investiram está indo bem ou não, se foi um bom investimento ou se não foi. Outro usuário são os próprios gerentes da empresa, porque eles conseguem, não vai ser agora em contabilidade que a gente vai estudar isso, mas através de alguns indicadores, analisando os dados contábeis, a gente consegue verificar, por exemplo, qual que está sendo o prazo médio de estocagem, quanto tempo fica armazenado, em média, os recursos financeiros aplicados em estoque. Quanto tempo a empresa leva, por exemplo, para fazer a cobrança dos seus clientes que compraram a prazo? Em quanto tempo a empresa está pagando os seus fornecedores? Então, observem que os gerentes podem obter muitas informações úteis para o dia a dia da gestão da empresa. Outras pessoas interessadas são os funcionários. Aliás, todo funcionário deveria se preocupar com o balanço patrimonial da sua empresa, porque de lá você consegue tirar várias informações. E não apenas se a empresa deu lucro ou prejuízo para saber se você vai ter participação nos lucros. Não, mas você pode, conhecendo as ideias contábeis de gerenciamento, você pode verificar se a empresa em que você trabalha, se ela está tendo bons resultados ou não, como ela está indo no mercado, se o endividamento dela está aumentando ou não. Como é que está sendo isso? E até mesmo às vezes tomar uma decisão. Será que eu devo permanecer nessa empresa ou será que é hora de eu mudar de emprego? Até isso eu consigo definir olhando informações contábeis. Outros usuários são os bancos. Definem linhas de crédito, definem se eles podem fornecer um determinado empréstimo para uma empresa ou não, através dessas informações contábeis. Os fornecedores usam as nossas informações contábeis até mesmo para verificar se eles podem vender a prazo para a gente, ou se é muito arriscado e é melhor eles venderem à vista. Então, quando a gente desenvolve um fornecedor, é muito comum o fornecedor pedir ao seu cliente os últimos balanços, para poder ter uma ideia de como a empresa está indo, se ela é uma boa pagadora, se ela não é, se ela está muito endividada, se ela não está. O próprio governo precisa das informações contábeis da empresa para poder verificar o seguinte: essa empresa ela está pagando os impostos de uma forma correta? Como está sendo isso? E até mesmo para outros agentes governamentais, muitas vezes de pesquisa, as informações contábeis ajudam a definir como o setor econômico em que a empresa se encontra está se comportando. Nós temos também os próprios concorrentes. Muitas empresas são sociedade anônima e elas são obrigadas a publicar os seus balanços, as suas informações contábeis em jornais de grande circulação.
e deixar disponível na internet hoje em dia. O concorrente pode muito bem ir lá e olhar essas informações e poder verificar como é que está indo essa empresa aí. Ela está crescendo, ela está diminuindo, para onde ela está indo, se ela está melhorando, se ela está piorando. Eu posso até visualizar essas condições para determinar como é que eu vou me comportar no mercado diante dessa empresa. Nós temos também os órgãos de classe. Então, quando você pensa em os conselhos regionais, conselhos federais, as associações dos fabricantes de veículos automotores, etc. e tal, essas organizações de classe fazem uso das informações contábeis de seus membros para poder traçar panoramas a respeito desse segmento específico. Ah, o agronegócio está legal? O agronegócio é uma coisa muito ampla. Mas como está indo o mercado da soja? Como está indo o mercado do milho? Se a gente parar para pensar agora em outros produtos, como está sendo o mercado de veículos? Então, essas organizações setoriais fazem uso das informações contábeis que existem disponíveis para poder fazer essas análises, esses relatórios, etc. E finalmente, mas não porque seja o último, mas porque acabou meu espaço aqui, nós temos os sindicatos trabalhistas. Até mesmo os sindicatos usam as informações contábeis das empresas para o seu trabalho. Chegou o momento de fazer negociação do dissídio coletivo. E aí? O sindicato vai fazer uma proposta. Só que o sindicato vai fazer uma proposta sabendo mais ou menos como o mercado está se comportando e como a própria empresa está se comportando. Até mesmo para saber o que pedir, quanto pedir, como negociar, até onde chegar. Vejam só como as informações contábeis são utilizadas por N agentes externos e internos da organização e como o dia a dia fica uma coisa muito dinâmica. Então a contabilidade ela é vital para dessas informações, como nós já vimos no conceito dela, da tomada de decisão. E usando essas informações em si, vamos tentar resumir isso em duas funções. Primeiro, existe dentro da empresa uma função administrativa, que é justamente fazer o controle do patrimônio, os bens que a empresa possui. Como é que esse patrimônio vem sendo administrado? Então, a função administrativa da contabilidade é fazer o controle do patrimônio. Porém, existe uma outra função chamada econômica, que ela busca o quê? Apurar o resultado da empresa. A empresa deu lucro ou deu prejuízo? Ao executar estas duas funções, então vejam só que eu tenho uma outra área aqui, que é a área de junção das minhas duas funções, está quem? A contabilidade. Porque ela tem essas duas funções. Ela busca identificar como o patrimônio tem sido trabalhado e como a administração desse patrimônio tem gerado lucro ou prejuízo. Então, para isso eu apuro o meu resultado. É dessa forma que a contabilidade trabalha. Isso tudo, pessoal, é um conceito inicial para a gente poder entender a importância e a função da contabilidade no nosso dia a dia empresarial, no nosso dia a dia de gestor público ou no nosso dia a dia de uma organização não governamental, uma organização sem fins lucrativos. Todo mundo pode tirar algum tipo de informação para tomar as decisões corretas do seu dia a dia. Então vejam bem, a contabilidade serve para tudo isso. E o objetivo do nosso curso não é formar contadores, mas é justamente entender como funciona a contabilidade e que tipo de informação ela nos gera para que permita que nós, da área de gestão de negócios, possamos tomar decisões corretas. Chegamos ao final dessa videoaula, gente. Então, se precisar, volta, assista quantas vezes forem necessárias, mas coloque isso em mente. A contabilidade nos ajuda em muito, por todos esses motivos que nós elencamos até o momento. Fiquem bem e até a próxima videoaula. Tchau, tchau, galera!